Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos voltar aqui para o nosso tópico de leis de Maxwell, né? Só que agora pegando a parte que falta, né? Em aulas anteriores, né, há 2 aulas mais ou menos, eu cheguei, né, eu demonstrei para vocês como é que tinha que ser, como é que a gente obtinha aquele termo a mais, né, o termo de corrente de deslocamento, né, a correção de Maxwell da lei de Ampère, e depois disso, né, enunciei para vocês as leis de Maxwell, que realmente foi o grande objetivo do nosso curso, né? Saber construir as equações de Maxwell, né, entender como é que é a construção delas, entender como é que é a aplicação, né, mas enfim, a partir do momento que a gente tem as equações de Maxwell em mãos, né, aí simplesmente a gente aplicar aquilo a diversos contextos possíveis. No caso, as leis de Maxwell que eu apresentei para vocês foram as leis de Maxwell dos campos elétricos e magnéticos, no caso, né, da forma integral. Okay? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer nessa aula daqui é, primeiro, vamos enunciar aqui, né, as 4 leis de Maxwell na forma integral, perdão, na forma diferencial. Não que vocês não tenham visto isso ao longo, né, do curso, mas vamos pelo menos aqui, né, usar essa aula para poder realmente compilar tudo que a gente viu, pelo menos, né, das equações de Maxwell, sem considerar as condições de contorno, porque aí depende de cada situação, ok? Mas enfim, né, primeiro de tudo, nós temos a nossa lei de Gauss. Okay? Então temos a nossa divergente de E. Nosso divergente de E é igual a ρ dividido por epsilon zero. Temos também nosso divergente de B é igual a zero. Rotacional de E é igual a menos ΔB ΔT. Menos ΔB ΔT. E agora temos, né, o nosso rotacional de B como sendo μ0J mais μ0 epsilon zero ΔE ΔT. Então, né, essas aqui são as nossas 4 equações de Maxwell, ok? Todo o problema do eletromagnetismo, né, qualquer coisa que você quiser resolver, você vai partir, né, dessas equações daqui. Essas são as equações principais dos campos elétricos e magnéticos, ok? Né, de forma que eu gostaria de enunciá-las aqui para vocês, né, dessa forma, explicitamente, né, porque a gente foi vendo essas equações picado, né, ao longo do curso, então é importante que a gente chegue, né, e unifique tudo isso numa única aula. Okay? Porém, como eu também discuti com vocês ao longo desse curso, existem contextos em que meios materiais vão estar envolvidos, né? Que a gente pode ter dielétricos, que a gente pode ter materiais que se magnetizam, e aí por conta disso, né, nesses contextos, a gente também trabalha com aqueles campos deslocamento elétrico e campo H, que são os 2 campos auxiliares dos campos elétricos e magnéticos. Okay? Se vocês se lembrarem, né, a gente descrevia a lei desses caras, né? A gente trocava, no caso, o divergente de E por um divergente de D, e a gente trocava o rotacional de B por um rotacional de H. No caso, né, a gente já discutiu as equações de D e de H ao longo desse curso, porém percebam, nessa nossa 10ª aula, a gente mostrou que o rotacional de B, ele não é só μ0J, tem esse termo a mais, certo? Então, por conta disso, a gente espera que no rotacional de H também vai aparecer um termo adicional, correspondendo exatamente a esse termo de corrente de deslocamento. Então, né, é importante aqui, né, que a gente, além de enunciar essas equações de Maxwell, okay, que são as equações de Maxwell para E e para B, muita gente chama de forma errônea essas equações de Maxwell como as equações de Maxwell para o vácuo. Ok? Mas isso é completamente incorreto. Essas são as equações de Maxwell reais, as equações de Maxwell totais. Isso aqui vale para qualquer contexto. A única diferença é que se você tiver em meios materiais, pode ser que aqui apareçam cargas de polarização, pode ser que apareçam correntes de magnetização, enfim, esses caras podem não ser simplesmente, né, as correntes de fluxo de cargas. Mas essas equações, elas valem em todas as situações. É completamente incorreto falar que essas equações são equações do vácuo, ok? Não são. Essas equações são gerais. Então aqui nós temos as leis de Maxwell gerais, ok? Então leis de Maxwell gerais. E aí, no caso, né, para meios materiais, é importante que a gente saiba escrever as leis de Maxwell para meios materiais. Então, leis de Maxwell para materiais. No caso, para meios materiais, né, o que a gente faz? A nossa divergência de E passa a ser descrita em termos da divergência do deslocamento elétrico. E aqui passa a ser simplesmente o ρ livre. Okay? O nosso divergente de B, né, continua sendo expresso aqui, né, igual a zero, normal. Rotacional de E continua aparecendo. Então, rotacional de E é igual a menos ΔB ΔT. Porém, agora a gente tem, né, o nosso rotacional de H, que a gente tem que entender como é que ele vai ser modificado, ok? Nosso rotacional de H até então era dado simplesmente por J livre. E aí, no caso, né, o meu principal objetivo com essa nossa aula de leis de Maxwell é mostrar exatamente como é que fica o nosso rotacional de H agora que existe corrente de deslocamento, ok? E esse, na verdade, é o meu principal objetivo, muito mais do que simplesmente enunciar as leis de Maxwell, né? Porque se fosse simplesmente enunciar as leis de Maxwell, eu as enunciaria ao final de alguma outra aula, porque não precisaria de uma aula nova simplesmente para enunciar um conjunto de equações que a gente já conhece. Então, como é que a gente vai fazer para obter esse novo termo? A gente vai partir da lei de Ampère e da definição do campo H, ok? E aí, depois, a gente vai ajeitando os termos para poder ficar um rotacional de H é igual a J livre, mais, e aí a gente coloca todas as outras contribuições. Para poder discutir isso, eu vou vir aqui para a próxima página, porque eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, ok? Porque essa discussão é um pouquinho mais longa do que parece, ok? Então vamos começar com mais, né, com a lei geral, né, o mais básico. Rotacional de B é igual a μ0J mais μ0 epsilon zero
del E, del T. Como eu comentei com vocês ao longo do curso, esse J daqui ele não é simplesmente a densidade de corrente gerada por cargas em movimento. Né? Até no contexto de campos magnéticos da matéria, você deve se lembrar, existia um J de magnetização, né, que era dado por rotacional de M, que esse cara daqui era incorporado nesse J, né? E exatamente porque esse cara daqui tem unidade de corrente e, enfim, gera campo magnético. Então a gente incorporava as densidades de magnetização exatamente nesse J. Até por conta disso, de uma maneira geral, tem gente que prefere enunciar a lei de Ampère sem esse termo daqui e simplesmente coloca um J total, porque aí na prática a corrente de deslocamento já estaria embutida aqui. É conveniente separar desse J o termo de corrente de deslocamento exatamente porque aqui aparece o campo elétrico, né? E as equações de Maxwell são equações no campo elétrico. Então toda vez que isso acontece é conveniente fazer uma separação para ficar explícita a dependência. Né? Mas, enfim, o ponto todo que eu estou querendo enfatizar com essa discussão é que nesse J existem mais J's do que simplesmente o J de cargas livres, ok? Na prática existem 3 parcelas embutidas nesse J, ok? Esse J daqui é igual ao J de cargas livre, né, que a gente já sabe, né, que é simplesmente movimentação de cargas. Também tem o J de magnetização, que também é de se esperar, né? A gente discutiu isso no contexto de campos magnéticos da matéria, mas também tem um J a mais que a gente não discutiu e que vai ser importante considerar aqui. E é principalmente levando em conta o comportamento do campo H, que é o J de polarização, né? Isso mesmo, a polarização também gera um termo de corrente. E além disso, esse termo daqui, né, o J de polarização, ele é extremamente importante para que a gente consiga escrever o rotacional de H de uma maneira consistente. O que eu quero dizer por corrente de polarização? Porque isso não apareceu antes, né? No caso, né, eu não tratei com vocês corrente de polarização no curso, porque essa corrente de polarização, da forma como a gente estruturou esse curso de eletromagnetismo, ela não apareceria normalmente. Né? Porque nos contextos em que apareceram polarização, a gente estava trabalhando em um regime sem campo magnético. E nos contextos que a gente estava trabalhando com campos magnéticos, né, ou campos magnéticos na matéria, a gente não estava trabalhando no contexto com campos elétricos que geravam polarização. Por isso que esse J não apareceu. Mas o que eu me refiro por J de polarização? Né? Como é que eu sei que a polarização ela realmente pode gerar corrente elétrica? Na verdade é bem simples. Olha só, lá no contexto de campos elétricos na matéria, o que a gente tinha era aqui. Imagina que a gente tem um corpo qualquer que está polarizado. Então existe uma certa polarização P. Ok? Eu comentei com vocês, né, que essa polarização ela pode ser entendida em termos das densidades de carga de polarização. A gente tinha uma densidade superficial, que ela era P, produto escalar com N, e a gente também tinha a densidade volumétrica de carga de polarização, que era o quê? Era menos divergente de P. Então o que eu comentei com vocês naquele momento é o seguinte, olha, se vocês conhecem um corpo com polarização e vocês calculam quais que são essas densidades, vocês podem esquecer que esse corpo tem polarização e tratar o campo elétrico que ele produz como sendo o campo elétrico produzido por essas densidades de carga. A partir dessas densidades de polarização já fica mais fácil de vislumbrar como é que vai aparecer uma corrente de polarização. Imagina que a nossa polarização ela varia com o tempo, certo? O nosso P é uma função do tempo. Se ele está variando no tempo, você deve concordar comigo que esses termos daqui vão variar. Se o lado direito da equação varia, significa o quê? Significa que as cargas de polarização estão variando. E a gente sabe que variação de cargas, né, está relacionado a uma corrente. Okay? Mais especificamente, né, para que a gente consiga exatamente mostrar quem que é esse JP, e mais interessante de tudo, né, mostrar que inclusive ele obedece à equação da continuidade, isso é muito interessante, né, e na verdade não é muita surpresa, eu vou discutir por quê, é analisar o comportamento primeiro desse cara daqui. E eu digo essa expressão daqui, não a de baixo, porque normalmente a gente define a densidade de corrente, né, que é a forma com que ela está aparecendo aqui nessa expressão, né, do rotacional, a gente define a densidade de corrente como sendo o fluxo dela é igual à corrente. Certo? Então, para determinar fluxo, a gente precisa escolher uma superfície. Percebam que esse J daqui é um J superficial. Esse N é um N ortogonal à superfície. Então, através dessa expressão daqui, a gente tem uma maneira mais natural de se definir esse JP. Pois bem, para poder ilustrar, imagine que a gente tem esse material daqui, ok? Imagina que a gente tem esse material qualquer, ok? E vamos analisar essa parte daqui dele, ok? Vamos supor que esse material possui uma polarização. E o que eu quero fazer aqui com vocês vamos analisar o comportamento dessa polarização nessa parte daqui. Dando um zoom nessa parte aqui da superfície, vocês devem concordar comigo que, olha só, aqui a gente vai ter, né, a nossa superfície. A partir dessa superfície, a gente define um vetor normal a ela, que é esse vetor N aqui que aparece. E aí vamos supor, sei lá, que a polarização, só por exemplo, ok? Vamos supor que a polarização também está apontando para a direita, ok? Vamos supor que a polarização desse material está para cá. Como é que a gente interpretava essa densidade de polarização em termos da polarização? Né? A polarização nada mais é do que a deformação de uma molécula, né, de forma que, dado um campo elétrico aplicado, alguma coisa do tipo, né, a região mais positiva dela e mais negativa, elas dão uma pequena afastada. Né? Então, uma molécula que antes ela era positiva, né, e com a nuvem eletrônica que é o seu entorno, e era neutra, né, não tinha nenhum momento de dipolo associado, né, quando ela está polarizada, o que acaba acontecendo é que a nuvem eletrônica ela dá uma arredada, ok? Então ela fica como se fosse dessa forma daqui, né?
forma muito exagerada. Então, o que a gente cria são regiões mais positivas, exatamente dos constituintes, né, dos átomos, das moléculas do material, e uma região mais negativa. E aí, normalmente a gente representa isso dessa forma, né? No início a gente tem a molécula neutra, e aí quando ela está polarizada, existe uma pequena separação. E aí a gente interpretava esse cara daqui como? Quando a gente analisava o que era esse P produto escalar com N, ele tinha exatamente essa interpretação do tipo, olha, as moléculas que estão polarizadas aqui na superfície, elas estão, por exemplo, aqui com a carga positiva mais para cá. Então isso acaba gerando uma superfície com uma densidade de corrente, que era exatamente a densidade de corrente de polarização. Não vou repetir essa análise toda, porque eu fiz ela em detalhes com vocês lá nas aulas de campos elétricos na matéria. Dado isso, vamos escrever essa nossa expressão daqui, né, da densidade de carga de polarização, para um elemento dA aqui dessa superfície. Ok? Vamos supor que esse cara daqui seja um certo elemento dA. Né? Ele tem uma certa areazinha que eu vou chamar de dA. Como é que a gente define esse sigma? O sigma ele não é dQ, dA, né? Esse cara daqui é densidade superficial. Então o que a gente faz? A gente pega cada dAzinho em cada ponto exatamente ali da nossa superfície, vê quanta carga tem nele, faz dQ, dA, e essa aqui é a nossa densidade superficial, ok? Por definição. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser P produto escalar com N. Agora olha só, vamos passar, né, de forma informal o dA para o outro lado. Fazendo isso, o que a gente vai obter vai ser que dQ vai ser igual a P produto escalar com N vezes dA. Agora olha só, NdA. Esse N daqui não é o vetor ortogonal à superfície? Então a gente pode chamar esse NdA do quê? Do vetor. Então, no lugar de NdA, vou simplesmente escrever vetor dA. Então, o que nós temos aqui é uma relação entre a carguinha que tem uma superfície infinitesimal orientada dA vetor, né, com a polarização. Agora vamos lá, imagina que a nossa polarização ela está variando no tempo. Se a polarização está aumentando, vocês devem concordar comigo que essas moléculas elas vão achatar cada vez mais. À medida que elas vão achatando, vocês devem perceber que existe naturalmente uma movimentação dessas cargas aqui para a direita. Certo? Por quê? Vamos lá, no início, nenhuma delas está deformada. Elas são todas, digamos assim, umas bolinhas. Quando elas vão deformando, essa deformação ela gera a movimentação da carga positiva e da carga negativa. Imagina que a polarização está aumentando no tempo. Eu posso derivar ambos os lados dessa expressão no tempo. Se eu derivo ambos os lados no tempo, olha só, quanto é que a variação da carga nessa superfíciezinha no tempo? Não é a corrente que flui por essa superfíciezinha? Logo, se eu derivo no tempo ambos os lados, o que eu vou acabar obtendo vai ser dI, certo? Que é D vezes derivada do Q no T, né, que vai ser a corrente, vai ser igual ao quê? Olha só, esse dA daqui é um dA da superfície. Ele não tem variação no tempo. Quem está variando no tempo é a polarização, ok? Então aqui vai aparecer um derivada da polarização no tempo, produto escalar com... Agora, essa expressão daqui não é exatamente a forma que a gente define a densidade de corrente. A gente não define a densidade de corrente como sendo DI é igual a J produto escalar com dA. A gente definiu densidade de corrente dessa forma, certo? E o que todo esse raciocínio fala pra gente é que se a polarização varia no tempo, ela gera uma densidade de corrente, ela gera uma corrente física mesmo, e aqui realmente é uma corrente física no sentido de movimentação de cargas. E quem que vai ser esse J daqui gerado pela polarização? Ele vai ser variação, né, derivada da polarização no tempo. Então, o que essa expressão está falando para a gente é que não dá para desconsiderar a polarização do material, né, quando a gente está querendo calcular campo magnético, se essa polarização varia no tempo, porque ela gera uma corrente física naturalmente. Uma coisa interessante dessa expressão é que se a gente junta ela com essa expressão que define a densidade volumétrica de polarização, a gente mostra que as correntes de polarização elas obedecem à equação da continuidade. Porque olha só, pega essa expressão daqui e deriva ambos os lados com relação ao tempo. Aqui vai ser o quê? Vai ter del ρ P del T. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos derivada no tempo da divergência do P. Agora, derivada é derivada. Eu posso comutar a ordem dessas derivadas, certo? Então eu posso primeiro derivar no tempo, posso primeiro derivar esse cara no tempo, e depois tirar a divergência. Agora, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui não é o nosso JP? Então o que a gente obtém? Divergente de JP mais del ρ P del T é igual a zero, certo? Ou seja, existe conservação da carga de polarização. E isso, na verdade, é um resultado muito óbvio, certo? Afinal de contas, quando a gente tem uma polarização, a gente não está criando cargas, a gente está pegando objetos que são neutros e evidenciando uma separação das cargas dele. Então, é óbvio que as cargas de polarização tinham que respeitar a conservação da carga, né? Tinham que respeitar a equação da continuidade. É o mínimo que a gente espera. Mas, enfim, dado todo esse raciocínio, se a gente quiser deixar explícito, né, a partir do rotacional de B, todas as contribuições do eletromagnetismo, né, que a gente viu nesse curso, que geram um campo magnético, como é que a gente tinha que escrever essa expressão? A gente tinha que escrever ela da seguinte forma. A gente tinha que escrever ela como μ0, J livre, certo? Que é o primeiro termo, mais μ0 rotacional de M, okay? Que é exatamente a corrente de magnetização, mais μ0 derivada da polarização no tempo, que é exatamente o nosso JP, né, a nossa densidade de corrente de polarização, aí agora mais
μ0, ε0, del E, del T. E claro, né, todo esse termo daqui, né, é igual ao rotacional de B. Agora, olha só. Quando a gente definiu os campos auxiliares D e H, a gente definiu esses caras para poder escrever tanto a lei de Gauss quanto a lei de Ampère só em termos das densidades de cargas livres. Porque esses caras daqui, eles se comportavam bem nessas duas leis, no que diz respeito à densidade de cargas e densidade de corrente. Né? Eles só envolviam as densidades livres, né? Por conta disso, olha só, nessa nossa expressão do rotacional de B apareceu tanto a magnetização quanto a polarização. E nessa nossa expressão também tem campo magnético e campo elétrico. Isso significa o quê? Olha, se a gente definia o campo D e o campo H exatamente para poder não ter que ficar pensando na magnetização e na polarização, né? E sim somente nas cargas livres e nas densidades de corrente livre, muito provavelmente essa expressão daqui, apesar de estar sendo escrita de uma forma muito ruim, né? Porque tem todos os termos aqui envolvidos, né? Densidade de cargas livres, magnetização, polarização e campo elétrico, provavelmente a gente consegue, a partir da definição desses caras, simplificar essa expressão. E é realmente isso que acontece. Primeiro, né? Vamos dividir ambos os lados por μ0. Então, vamos dividir esse cara por μ0, e a partir daqui a gente tira todos esses μ0. Então, tira μ0, tira μ0, tira μ0. Agora, olha só, campo magnético está acompanhado de um rotacional. Magnetização está acompanhada de um rotacional. Vamos passar esse rotacional de M para o outro lado, juntar todo mundo no mesmo rotacional. Polarização está derivada no tempo, né? Aparece derivada no tempo. E o campo elétrico aparece derivada no tempo. Vamos juntar todo mundo numa única derivada no tempo. A partir disso, o que a gente vai obter é que rotacional de, vamos lá, B dividido por μ0, ok? Agora, menos M. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a JL mais... Agora vamos colocar todo mundo, né, que está derivado no tempo numa expressão só. Aqui vai aparecer um ε0E mais a polarização. Agora olha só que maravilha. Quem que apareceu aqui no meio? Esse cara daqui é por definição o nosso campo H. E quem que apareceu aqui? Esse cara é por definição o nosso campo D. Ok? Então a partir disso, a relação que a gente obtém é o quê? É que o rotacional de H é igual a densidade de cargas livre mais derivada do campo deslocamento elétrico no tempo, ok? Então, essa aqui é a nossa expressão. Percebam que se a gente tivesse comido mosca nesse JP, se a gente tivesse esquecido da existência dele, aqui não apareceria o deslocamento elétrico. O deslocamento elétrico só aparece porque a gente incorporou o P aqui, o P juntou com o E e apareceu o deslocamento elétrico. Se a gente não tivesse considerado o JP, aqui apareceria que o rotacional de H depende da derivada de E, e não da derivada do deslocamento elétrico, o que mudaria completamente a lei física. Mas bom, obtida essa relação, agora a gente pode voltar para o iniciozinho ali da nossa aula, né, e simplesmente colocar aqui o termo que está faltando. Então, derivada do deslocamento elétrico no tempo. E claro, né, no contexto de meios materiais, a gente precisa das relações de que D é igual a ε0E mais polarização e que o nosso campo H ele vale 1 sobre μ0 B menos magnetização. Então, se a gente tiver em meios materiais, a gente utiliza, né, mais convenientemente essas expressões, ou então, em uma situação que não envolva meios materiais, né, a gente utiliza as leis de Maxwell gerais mesmo, né, elas são mais convenientes aqui. Mas bom, dado tudo isso, né, encerro, portanto, o nosso vídeo de hoje, né, e também, por consequência, encerro aqui o nosso curso de eletromagnetismo. Né. No total foram mais de 130 aulas, né, espero que todo mundo tenha aproveitado bem esse curso, né, espero que tenha atendido as expectativas, né, que tenha dado para aprender bastante coisa de eletromagnetismo. Claro, deixe aqui seus comentários, né? O que vocês acharam do curso, né? Sugestões, elogios, enfim, tudo é sempre muito bem-vindo, né? Exatamente para que eu possa aprimorar para os próximos cursos que virão aqui no canal, né? Porque sim, a minha ideia é sempre ir postando novos cursos aqui para poder ajudar o estudante, né, da graduação, principalmente da graduação em física. Claro, né, se você gostou do curso, também não deixe de fazer parte do clube de membros do canal. Isso ajuda muito, né, me ajuda bastante aqui a poder dedicar um tempo maior para o canal, né, me ajuda pelo menos ter um certo reconhecimento das coisas que eu tenho feito, né, enfim, né, ajuda em muitos aspectos. E além disso, né, podem esperar que sim, eu pretendo fazer uma continuação para esse curso, abordando a ementa de eletromagnetismo 2. Então, se você está vendo esse trecho aqui agora, né, e já tem uma aula 11, uma aula 12, é porque exatamente o curso de eletromagnetismo já teve a sua continuação, já postei o curso de eletro 2, né, caso contrário, é só esperar que futuramente vai ter. No mais é isso, né? Não deixe aqui de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações, né, dos próximos vídeos. E valeu a todos que ficaram até aqui. Um abraço para vocês, até o próximo curso.